Estamos em um momento histórico. Os Estados Unidos, pela primeira vez, vêm a público dizer que objetos estão voando sobre o seu território e eles não têm a menor ideia do que eles são e de quem eles são. Might own or have flown this thing in the air. I have no idea. Será que de fato estamos vivendo a guerra dos mundos? Os alienígenas chegaram para nos invadir? Ou será que existe alguma coisa por trás de tudo isso? Hoje nós vamos colocar o nosso chapéu de alumínio aqui e conversar um pouquinho sobre essa possibilidade. Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Olha só, tá pipocando na internet um monte de vídeos e situações, extrapolações e, claro, muitas notícias sensacionalistas a respeito desses objetos voadores não identificados que estão sendo observados e inclusive abatidos nos territórios do hemisfério norte, especificamente Canadá e Estados Unidos. O que isso significa? Por que isso está acontecendo? Vamos conversar. Como eu disse, aqui eu vou te trazer visões de um sobrevivencialista. Eu não me considero um cara muito conspiratório, eu não me considero também um cara muito mainstream. Então a gente vai ficar ali naquela linha tênue entre especulações e fatos, certo? Dito isso, o primeiro passo para a gente conversar aqui é o seguinte: para que se preocupar com isso? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Bom, porque, como eu disse, eu acredito que isso é algo muito maior do que parece ser. Existe um teatro acontecendo neste momento e tudo aquilo que acontecer com as superpotências mundiais impacta a nós. Sim, você aí na sua vida normal, fazendo as suas coisas, você pode ser impactado se, por exemplo, um conflito acontecer entre as grandes potências. Então, eu preciso perder o sono com isso? Não. Mas é importante estar atento, é importante tentar observar o que está acontecendo para você não ser pego totalmente desprevenido, certo? Então, sim, é importante acompanhar, mas você não pode enlouquecer com isso. Dito isso, vamos começar do começo. O primeiro ponto que me chama a atenção é que nós vimos uma quebra da imagem dos Estados Unidos como uma superpotência impenetrável. Você sabe, né? Os Estados Unidos é uma nação muito militar e eles promovem a visão de que eles são gigantescamente poderosos. Mas, pelo visto, eles dormiram no ponto. Afinal, um balão de comunicações chinês, tudo indica um balão de espionagem chinês, foi visto a 18 km de altura, praticamente no meio do território deles. E detalhe, ele só foi detectado quando quase no meio do território. Então imagine que a maior superpotência do mundo, do ponto de vista militar, não tem total controle e monitoramento do seu próprio espaço aéreo. Isso chamou muita atenção. E se a China fez isso de propósito ou não, a gente nunca vai saber. Mas um fato é que mostrou algo. Mostrou que os Estados Unidos não é essa fortaleza intrespassável. Um simples balão, que sejamos honestos, é algo bastante simples para os patamares de hoje, onde você tem satélites, conseguiu passar desapercebido por grande parte do seu trajeto. Mais do que isso, o balão também foi um alvo de especulação por muito tempo. Me chama muita atenção o fato de eles não conseguirem identificar o que esse balão estava carregando por tanto tempo. Um balão do tamanho de um veículo e também com um satélite ali com uma carga toda tecnológica e nada associada a questões meteorológicas. Me chama a atenção que as fotos são todas borradas. É claro que essas são as fotos em público. É óbvio que, como militares são militares, eles devem ter tecnologias que conseguem ver com muito mais ênfase o que era aquele dispositivo que estava preso ao balão. Mas enfim, 18 km de altura, a gente conseguiu uma imagem ali com os painéis solares e tal, e naturalmente esse balão foi abatido em um determinado momento. Mas como eu disse, ele provou um ponto. Os Estados Unidos está dormindo ao vigiar a sua própria base. Seguido disso, novos eventos começaram a acontecer, novos balões começaram a aparecer. E agora, por fim, um objeto cilíndrico foi detectado lá próximo do Alasca e o Canadá. Além disso, esse objeto cilíndrico não tinha proporções de um balão e não era tripulado também. Segundo o que os Estados Unidos divulgou para a imprensa, era um objeto não identificado, com um formato cilíndrico e que supostamente teve até algum tipo de tentativa de interferência nos mísseis que o abateram. Logo agora você vai pensar assim: os alienígenas chegaram, meu Deus, agora acabou tudo. Bom, eu tenho algumas objeções em relação a isso. O primeiro ponto é o seguinte: só porque é um objeto que voa e que não está identificado, isso não significa que é uma espécie alienígena que vai invadir o planeta. Esse é um salto muito grande, tá? Você ouviu um barulho na sua rua. Uma coisa é ouvir o barulho, outra coisa é saber exatamente qual carro é e qual a quilometragem que ele está de motor só pelo som que ele emite. Então,
vamos com calma nessas alegações. Além disso, sejamos honestos. Se uma civilização tem capacidade de navegar pelo espaço profundo, passando entre sistemas solares, viajando por anos-luz, calculando órbitas e padrões extremamente complexos, passando por reentradas atmosféricas sem muita dificuldade, será que uma nave tão capaz assim seria facilmente abatida por mísseis que são considerados, a nível comparativo com isso, totalmente primitivos? Seria a mesma coisa que você tacar pedra num tanque. Não faz sentido nenhum. Então, se de fato estivéssemos falando de um dispositivo com uma tecnologia tão avançada, provavelmente ele não seria abatido tão facilmente. Então, sinto muito aos amigos que gostam da ufologia, mas eu não compro essa ideia. Eu não compro a ideia de que alienígenas estão invadindo o mundo. Por outro lado, eu tenho uma teoria um pouco mais, entre aspas, pé no chão. Afinal, tudo isso é tão absurdo que é difícil de falar algo que soe realista, né? Mas vamos começar. O mundo está em conflito. Isso não é novidade, né? Talvez agora você pense assim, ó, lá vem o alarmismo falando que o mundo vai acabar. Veja bem, meu caro. No século passado, houveram inúmeras guerras, né? Principalmente tivemos 2 guerras mundiais e a Guerra Fria, que praticamente quase exterminou a espécie humana do planeta Terra. Ou seja, guerras são coisas muito frequentes no nosso mundo. No entanto, nós, eu digo talvez eu e você, se você não tem mais do que 50 anos, nós somos o que no inglês se diz summer childs. Nós somos filhos da primavera. Nós nascemos em um período onde os conflitos, claro, continuam acontecendo, mas eles não são tão severos e globais. Ou seja, nós estamos passando por uma janela de paz global muito grande. Sim, como eu disse, existem conflitos, muitas guerras acontecendo, inclusive enquanto nós falamos neste momento. Mas, em termos globais, nenhuma grande ameaça tem acontecido nos últimos 30 ou 40 anos. Então isso significa que nós criamos uma concepção um pouco equivocada em achar que estamos vivendo num mundo de paz e de que guerras não são mais possíveis. Isso é uma tolice. Então entenda que talvez nós estejamos chegando no final dessa janela, no final da janela onde guerras mundiais não estão acontecendo. Porque olhando a história da humanidade, é mais comum ter guerra do que ter paz, certo? Se você olhar a história da humanidade, nós passamos mais tempo matando uns aos outros do que não matando uns aos outros. E o que isso significa dentro dessa perspectiva atual? Eu sinto que as nossas políticas globais, o mercado financeiro, as nações todas estão dentro de uma panela de pressão que está pegando força. E veja, não é estranho, como eu disse lá no começo, os Estados Unidos, uma nação que sempre foi bastante relutante em falar de objetos não identificados, chegar falando abertamente sobre isso com seu público? Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, mas eu tenho uma teoria. Veja, a China tem feito movimentos cada vez mais ousados com o seu militarismo. A Rússia nem se fala, né, em relação à questão de Ucrânia e Rússia ali também. Mas os Estados Unidos ainda não encontrou a desculpa que precisa para aumentar o seu nível de reatividade e de prontidão militar, o que é conhecido como DEFCON, certo? Os Estados Unidos têm um índice lá do DEFCON, que é o nível de defesa em que suas forças militares estão. Então, soaria extremamente agressivo para a política global os Estados Unidos subir o seu nível de atenção e prontidão militar por conta das ameaças chinesas, russas, ou seja lá quem forem os inimigos. Ia colocar mais fogo na fogueira. Agora, se ele falar, olha, tem objetos não identificados, talvez até alienígenas voando sobre nossas cabeças, o que vai acontecer? Eles podem aumentar o nível de prontidão militar por uma ameaça que não vem do planeta Terra. E aí eles conseguem evitar potenciais confrontos com as superpotências que não vão gostar disso. Em resumo, na minha concepção, tudo isso é uma cortina de fumaça para que eles possam aumentar o nível de prontidão militar sem incomodar os vizinhos. No entanto, ainda assim, existe uma outra alternativa. Isso também pode ser uma cortina de fumaça para o próprio público americano. Afinal, é sabido que os Estados Unidos está em uma situação um pouco complicada. Eles estão passando por índices de inflação maior, talvez estejam havendo alguns escândalos políticos que estão próximos de eclodir, e a melhor maneira de não causar muito problema com a população é criando uma grande distração. Essa é uma possibilidade muito viável também, uma forma de distrair o povo com alguma coisa para que eles consigam justificar as dificuldades do dia a dia de uma forma mais romantizada. A nossa terceira teoria, ela é bem mais conspiratória, agora é hora de você colocar o chapéu de alumínio, tá?
Existe uma tendência a uma tentativa de unificação de controle dos seres humanos, ou seja, um único governo que pode controlar grande parte da nação humana, né, da espécie humana, para que ele possa então atender aos seus próprios ensejos e também às suas próprias necessidades. Os amigos que gostam de teoria da conspiração vão chamar isso de nova ordem mundial. Eu acredito que pode ser isso de fato, ou pode ser apenas governos querendo ganhar cada vez mais poder. E a melhor forma de você justificar situações antes consideradas completamente absurdas, como perseguição de pessoas, fechamento de negócios, talvez cerceamento da liberdade, Opa, acabei de lembrar de uma situação que aconteceu recentemente, mas essa não vem ao caso aqui. Uma invasão alienígena justificaria tudo isso. Uma invasão alienígena justificaria você fechar a empresa de quem não tem que trabalhar, perseguir grupos que supostamente são contra a humanidade e uma série de outras coisas. Mas é como eu disse, esse é só o Júlio do Chapéu de Alumínio falando. Não vamos levar isso a sério. No entanto, me chama a atenção. O mundo está tão louco que qualquer loucura hoje em dia parece um pouco sã, não é mesmo? Mas enfim, vamos em frente. Descarte essa última parte porque eu sei que eu fui longe demais e está tudo bem. É como eu disse, eu estou refletindo sem um roteiro aqui. Mas o importante de toda essa história é a gente entender que algo está acontecendo. Nós temos um escalonamento de conflitos, nós temos tensões diplomáticas cada vez mais intensas e eu percebo que estão havendo busca por justificativas para poder fazer coisas. Isso naturalmente me chama a atenção. E como eu disse mais uma vez, a guerra é presente na humanidade sempre. E talvez ela esteja próxima de acontecer de novo em uma escala global. O que você pode fazer com isso? Nada. Nós somos meros mortais e falar sobre esse assunto, infelizmente, para por aqui, porque eu e você não vamos mudar nada do que a bússola global tem feito. Mas o que você pode fazer é se preparar melhor. Se de fato nós estamos entrando em um cenário de conflito global, a primeira coisa que vai sofrer é a área econômica, ou seja, você vai ter mais dificuldade para comprar coisas, coisas vão começar a faltar, coisas vão ficar mais caras, então você precisa se antecipar. Se você precisa de insumos, seja alimentos, materiais de limpeza ou até coisas mais complexas, principalmente de viés mais tecnológico, você talvez valha a pena comprar essas coisas já agora para você deixar elas preparadas, guardadinhas contigo para elas não faltarem no futuro. É sabido também que, por exemplo, o sistema de supercondutores fabricados por Taiwan já teve uma quebra logística grande e isso está impactando agora. Eles tiveram essa quebra lá na época da pandemia e a falta de microcontroladores daquele tempo está chegando agora nas prateleiras do mercado, ou seja, as coisas estão mais caras por conta daquela quebra que aconteceu há um ano atrás. Então perceba que ainda tem muita coisa se desenvolvendo, né? Muitos cenários acontecendo, então você tem que ficar ligado, né? A verdade é que o mundo ele é complexo e a gente nunca sabe muito bem o que está acontecendo, nem mesmo na nossa própria vida, quiçá nas políticas globais. Então, estoque comida, ganhe habilidades, fique mais preparado, aprenda primeiros socorros, aprenda a construir, aprenda a reparar as próprias coisas na sua casa. Isso vai ser importante porque se as coisas ficarem caras e, sei lá, sua geladeira quebrar, você não vai ter opção de colocar ela no lixo e comprar outra. Talvez você tenha que aprender a consertar a sua geladeira. Então já se antecipa, faça cursos. Esse é o momento de você estar ligado em tudo isso, certo? Enfim, eu espero que... Bom, eu sei que você compreendido de forma equivocada, é óbvio, né? Mas eu não quero que você fique paranoico, tá? Eu não quero que você fique com medo. Eu já falei várias vezes aqui no Sobrevivencialismo e eu falo de novo, cara. A gente tem que ficar ligado nas coisas pra gente reagir de maneira adequada e estratégica. Quem reage por medo é porque não teve opção, é porque simplesmente ficou tomado por uma emoção primitiva e tá fazendo tudo no desespero. Não é isso que eu quero que você sinta. O que eu quero é que você ouça com atenção as possibilidades, se antecipe, crie estratégias para que, se caso algo de ruim acontecer, você já estava meio que preparado, tá? Sobrevivencialistas agem por ousadia. A gente ousa sobreviver. A gente ousa superar grandes crises. Não é que a gente fica com medo intocado num buraco na terra. Não é assim. Isso não é sobrevivencialismo. Isso é medo. Isso é, eu ouso até dizer, covardia. O que nós fazemos exige coragem. Sentar aqui na frente da câmera, conversar com milhares de pessoas sobre ideias que podem parecer malucas, mas que talvez possam se tornar verdades, exige coragem. Assim como exige coragem você não ficar gastando dinheiro com porcaria e, por exemplo, se preparar melhor para você ficar mais seguro com a sua família, com mais comida, com mais estrutura. Isso é o que importa, tá? Balões voadores são interessantes da gente especular, mas o que importa é a segurança da sua família.
certo? Então eu espero que você tenha gostado, provavelmente os comentários já estão fervendo enquanto você está vendo esse vídeo, dá uma olhada no que todo mundo está falando ali embaixo, deixa o seu comentário também, quero saber se eu viajei demais na maionese ou não. Coloca ali embaixo, deixa sua curtida se você gostou, deixa o seu não gostei também se você gostou e se inscreva no canal para receber novos vídeos focados em preparação e sobrevivencialismo. No mais, eu vou ficando por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.